Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje o nosso foco é um texto, fundamental. Êxodo capítulo 4, os versículos 1 a 31. Olá, e é um capítulo e tanto, né? Continua a história de Moisés, que acabou de receber aquela missão gigantesca de libertar os israelitas. Exatamente, uma missão divina, colossal, mas como a gente vai ver, a resposta inicial dele não é, digamos, um sim imediato e cheio de confiança. Longe disso. Há muita hesitação ali. Pois é. Então a nossa ideia hoje é desvendar essa interação entre Moisés e Deus. Sabe, explorar os sinais incríveis que Deus oferece. E entender essa relutância do Moisés, como Deus lida com ela. Isso. E acompanhar os primeiros passos concretos da missão, a volta para o Egito. O que será que essa passagem nos diz sobre fé, sobre dúvida? E sobre o poder divino versus a natureza humana, né? Diante do extraordinário. Exato. Bom, então vamos mergulhar nisso. O capítulo já começa logo no versículo 1 com a preocupação central de Moisés, né? Ele diz: "Mas eis que não me crerão nem ouvirão a minha voz." Porque dirão, o Senhor não te apareceu. É interessante, a dúvida dele é muito específica. Sim, não é sobre Deus existir ou não. É sobre ele, Moisés, ser aceito como mensageiro. Uma insegurança bem humana, né? Quem nunca? Com certeza. Ele está focado em como o povo vai reagir a ele. E a resposta de Deus é, bom, não é uma bronca de cara. Não mesmo. É prática. Exato. Deus basicamente diz, você está preocupado com credibilidade? Ok, vou te dar provas concretas. Isso já mostra uma dinâmica, né? Deus age na fraqueza humana com provisão. E a primeira prova é muito visual, muito forte. A vara de Moisés. Talvez um cajado simples de pastor, né? Provavelmente. Ele joga no chão e vira uma cobra. E o texto faz questão de dizer, Moisés fugia dela. O que dá um toque de realismo, né? Mostra o susto, o impacto do milagre até para ele. Totalmente. Aí ele pega a cobra pelo rabo e ela volta a ser vara. E esse sinal ataca direto a dúvida que ele expressou. Não me crerão. Não é um milagre aleatório. Tem um propósito claro. Sim. Poder sobre algo perigoso, a cobra. Talvez até, como alguns sugerem, uma referência ao poder egípcio, a serpente na coroa do faraó. Interessante. Mas o propósito explícito está lá no versículo 5. É validar Moisés, para que creiam que te apareceu o Senhor. O foco é a aceitação dele pelo próprio povo. Ok, primeiro sinal. Vara vira cobra. Mas se isso não fosse suficiente... Vem o segundo. A mão no peito. Ele coloca a mão dentro da roupa, na altura do peito, tira. E ela tá leprosa, branca como a neve. Uma imagem chocante. A lepra era algo terrível, carregado de estigma social e religioso. Imagino. E aí ele repete o gesto, coloca a mão de volta, tira e tá curada. Normal de novo. Puxa, a capacidade de causar e curar instantaneamente algo tão temido. Isso demonstra um poder sobre a vida, sobre a saúde, que é inconfundível, né? Seria divino. E Deus antecipa a necessidade, né? No versículo 8, ele meio que diz, olha, se o primeiro sinal não colar, talvez o segundo convença. É uma lógica progressiva. Deus está construindo o caso, digamos assim, usando os sinais para fortalecer a fé, tanto em Moisés quanto, depois, no povo. Uma pedagogia divina mesmo. E ainda tem um plano C, né? Caso os dois primeiros falhem, versículo 9... Sim, um terceiro sinal potencial, pegar água do Nilo e derramar na terra seca, e a água viraria sangue. Isso já soa mais grave. Muito mais. Aqui a coisa escala, né? O Nilo não era só um rio para o Egito, era a vida, a fonte de tudo, quase uma divindade para eles. Entendi. Então atacar o Nilo... é atingir o Egito no coração, na sua identidade, no seu sustento. Esse sinal já não é só uma prova de poder geral. Ele prenuncia o confronto direto. As pragas que viriam depois. Exatamente. Antecipa o conflito com o Egito e suas estruturas. É fascinante ver a estratégia nos sinais.
Cada um parece ter um alvo, um propósito específico. Realmente incrível. 3 sinais poderosíssimos para garantir a credibilidade. A gente pensa, bom, agora ele vai, né? Mas não é bem assim. Não é. Mesmo depois disso tudo, Moisés levanta outra barreira. Versículo 10. Agora o problema não é mais a credibilidade, é a capacidade dele. Ele diz: Ah, meu senhor, eu não sou homem eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua, basicamente. Eu não sei falar bem, tenho dificuldade. Olha, depois de ver vara virar cobra, mão ficar leprosa e curar, essa desculpa da língua pesada não soa um pouco... Conveniente. É uma leitura possível. Será que era só a fala mesmo? Ou um medo mais profundo da tarefa em si? Pois é, fica a dúvida, né? O texto não entra tanto nessa psicologia, mas foca na resposta de Deus à objeção que ele apresentou. E Deus não nega a dificuldade dele, o que é interessante. Versículos 11 e 12. Mas ele contextualiza. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, eu que criei a boca, sei da sua dificuldade, mas também sou a fonte da solução. Exato. E aí vem a promessa direta. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. É uma promessa fortíssima de capacitação divina. Que deveria resolver a questão, né? Ok, Deus vai me ajudar a falar, então vamos lá. Teoricamente, sim, mas não resolve. É aqui que a tensão chega no auge para mim. A resposta de Moisés no versículo 13 é quase desesperada. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar. Que soa muito como manda qualquer outro, por favor, menos eu. Ele está pedindo para ser substituído na cara dura. Mesmo depois da promessa de ajuda na fala... É uma recusa bem explícita. E essa recusa final, bom, ela tem uma consequência. Imediata e forte. Qual? Versículo 14. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Uau! A ira do Senhor. Isso é pesado. Um momento raro no texto bíblico, essa menção explícita da ira divina contra o próprio escolhido. Muito significativo. Mostra que a paciência de Deus, embora imensa, tem limites. Especialmente diante da recusa em confiar e obedecer, depois de tanta garantia, tanta provisão. A ira não era só pela dificuldade de falar, então. Parece que não. Parece ser mais pela falta de fé na capacidade de Deus de superar essa limitação através dele. Pela recusa do chamado em si. Entendi. A tensão aqui é palpável, dá pra sentir lendo. Mas, mesmo irado, Deus não abandona o plano, nem Moisés. Não, ele adapta. E é aí que entra Arão. O irmão de Moisés. Exato. Deus diz, olha, seu irmão Arão, o levita, eu sei que ele fala muito bem. E mais, ele já está vindo ao seu encontro. Que timing. Pois é. A solução divina para a insegurança persistente de Moisés é dar a ele um parceiro, um porta-voz. E como essa parceria funcionaria? Deus explica nos versículos 15 e 16. Moisés recebe a mensagem de Deus, a fonte, isso, e passa para Arão. E Arão é quem vai falar com o povo. A metáfora é forte. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Nossa, estabelece uma hierarquia clara, né? Deus fala com Moisés, Moisés instrui Arão, Arão fala com o povo. Exatamente. E é interessante que, mesmo com Arão sendo o porta-voz, a vara dos sinais continua com Moisés. Versículo 17. O símbolo do poder divino, da autoridade, permanece com Moisés. Arão é a voz, mas a autoridade e os milagres estão ligados a Moisés. Faz sentido. Com essa estrutura de apoio definida, parece que Moisés finalmente engrena. Sim, ele começa a agir. Vai se despedir do sogro, Jetro, lá em Midian, pede permissão para voltar ao Egito ver os irmãos. E Jetro abençoa a partida dele, vai em paz. E Deus ainda dá uma ajudinha prática, né? Tira um peso das costas dele. Avisa no versículo 19 que aqueles que queriam matá-lo no Egito já morreram. É mais uma forma de Deus facilitar o caminho, remover obstáculos. Parece que as coisas começam a fluir. Sim, aí ele reúne a família, a esposa, Zípora, os filhos, coloca num jumento e parte de volta para o Egito. E leva junto a vara de Deus. A jornada começa para valer. A vara agora não é só um cajado, é um instrumento divino. Exato. E nesse momento da partida,
Deus dá mais instruções, e são instruções bem pesadas para o que vem pela frente. Versículo 21. O que ele diz? Diz para Moisés fazer todos os prodígios diante do faraó, mas avisa: eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Opa! Então, os milagres não vão convencer o faraó de cara. Não, Deus já está preparando Moisés para a resistência, para a teimosia do faraó. Os milagres vão acontecer, vão mostrar o poder de Deus, mas não vão garantir a rendição imediata do opressor. Isso já introduz aquela questão complexa do coração endurecido, né? Soberania divina, responsabilidade humana. Exatamente. Um tema que vai percorrer toda a história do Êxodo. Deus está gerenciando as expectativas de Moisés aqui. E qual a primeira mensagem que Moisés ou Arão, no caso, deve levar ao faraó? É uma mensagem direta, poderosa e muito significativa. Versículos 22 e 23. Qual é? Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Meu primogênito. Que forte isso. Fortíssimo. Naquela cultura, o primogênito tinha um status especial. Direitos. Representava continuidade. Chamar Israel de meu primogênito estabelece uma relação única de proteção, de reivindicação. E a exigência? Deixa ir o meu filho para que me sirva. E se o faraó recusar, Aí vem a consequência. uma consequência espelhada, terrível. Se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Nossa, define os termos do confronto de forma brutal desde o início. A vida do filho de Deus contra a vida do filho do faraó, os riscos são altíssimos. Sem dúvida. Prepara o palco para o clímax das pragas. Ok, então Moisés está a caminho, instruído, com Arão vindo ao encontro, vara na mão. Aí a narrativa dá uma virada muito estranha. Versículos 24 a 26. Ah, sim. Um dos trechos mais enigmáticos de todo o Pentateuco, talvez. Pois é. Durante a viagem, param numa estalagem, um lugar para pernoitar, e o texto diz que o Senhor o encontrou a Moisés e o quis matar. Como assim? Chocante, né? O líder escolhido, no meio da missão, quase morto pelo próprio Deus que o enviou. Não faz sentido à primeira vista. Nenhum. O que explica isso? O texto não dá uma explicação direta com todas as letras, mas a chave parece estar na reação imediata de quem estava com ele, Zípora, a esposa. O que ela faz? Ela age rápido. Pega uma pedra afiada, um instrumento bem primitivo, né? E circuncida o filho deles. O filho. Qual deles? O texto não especifica, né? Não, só diz seu filho. Presume-se que seja Gerson ou Eliezer, que ainda não era circuncidado, ou talvez ambos. E depois de cortar o prepúcio, ela toca os pés de Moisés com ele. Uma ação ritual visceral. Que cena. E ela diz algo, não diz? Algo como... Certamente me és esposo sanguinário. E repete no versículo 26, conectando diretamente. Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Palavras duras, carregadas. E depois disso? O texto diz que Deus se apartou dele. Ou seja, a ameaça passou. A ação de Zípora funcionou, aplacou a ira ou o perigo divino. Tá, mas o que isso significa? Por que Deus quase matou Moisés por causa da circuncisão do filho? Olhando só para o texto, a interpretação mais comum liga isso à aliança. A circuncisão era o sinal físico da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Certo. Moisés estava indo liderar justamente o povo dessa aliança. E aparentemente ele estava em falta com esse requisito fundamental dentro da própria casa. Talvez por influência do ambiente midianita onde viveu, não sabemos. Então a omissão desse rito era grave. Gravíssima. Poderia invalidar a liderança dele, colocá-lo em conflito direto com as exigências da aliança que ele representaria. O risco de morte mostra a seriedade absoluta disso para Deus. E a Zípora percebeu isso e agiu. Parece que sim. A ação dela, mesmo que feita ali na hora, talvez com emoções misturadas, restaura a conformidade com a aliança e salva Moisés. Funciona como um lembrete bem tenso, né? Brutal até. De que a obediência aos mandamentos da aliança é crucial, especialmente para o líder. Mostra que a relação com Deus envolve responsabilidades sérias, consequências reais, não é algo leve. Uau! Um momento realmente denso. Mas, superado esse obstáculo crítico, a história volta para o trilho da missão, né? Exato. A narrativa retoma o curso prático. Deus fala com Arão.
vai ao deserto encontrar teu irmão. E eles se encontram onde? No monte de Deus, Horebe, o mesmo lugar do chamado inicial de Moisés na sarça ardente. Um lugar significativo. Versículo 27. E ali Moisés conta tudo para Arão. As palavras de Deus, os sinais. Sim. Versículo 28. Ele compartilha a missão, as instruções. A parceria que Deus determinou começa a se concretizar ali. Não é só um encontro de irmãos, então. Não. É a ativação oficial da estrutura de liderança. Garante que os dois estejam alinhados antes de encarar o povo e depois o faraó. E aí, juntos, eles finalmente chegam ao Egito. Sim. E a primeira coisa que fazem é reunir os anciãos de Israel, os líderes do povo. Versículo 29. E tem fala, Moisés ou Arão? Arão. Exatamente como Deus havia planejado. O versículo 30 diz que Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. E os sinais? Arão também os realizou perante os olhos do povo. A combinação da palavra dita e do poder demonstrado. E qual foi a reação do povo? Aquela preocupação inicial de Moisés, não me crerão. Foi totalmente, pelo menos nesse momento inicial, superada. O versículo 31 é direto. E o povo creu. Acreditaram? Acreditaram. E não só isso, o texto diz que eles ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. Essa notícia parece ter sido tão importante quanto os sinais. A notícia de que Deus se importava, que estava vendo o sofrimento deles. Exatamente. E a resposta deles a isso foi: inclinaram-se e adoraram. Uma resposta de fé, de esperança, de reconhecimento. Que contraste com toda a luta interna do Moisés, né? A dúvida dele versus a aceitação quase imediata do povo. É um contraste poderoso. A validação que Moisés tanto temia veio, exatamente como Deus havia prometido. Nossa, que jornada intensa nesse capítulo, hein? A gente foi da dúvida paralisante de Moisés, Passando pelas demonstrações de poder com os sinais, a hesitação que não acabava, a dificuldade de falar, a ira de Deus, a solução com Arão aquele susto da quase morte ligada à aliança com a Zípora. e culminando na aceitação e adoração do povo. É um retrato muito humano de um líder. Muito humano mesmo, cheio de falhas, de medos, mas que, no fim das contas, obedece, mesmo precisando de ajuda, de correções de curso. E que mostra como Deus trabalha com essa humanidade, né? Sim. Pensando nisso tudo, o que a gente pode tirar como pontos centrais daqui? Para mim, fica muito claro que o chamado de Deus não apaga a nossa fragilidade. Pelo contrário, parece que Deus trabalha justamente através dela, oferecendo sinais para fortalecer a fé, ajuda prática como o Arão, E até confrontando as falhas de forma bem direta, né? Como no caso da circuncisão. A soberania de Deus e a nossa liberdade, nossa limitação, estão sempre ali em tensão e interação. Concordo plenamente. E, além dessa tensão divina-humana, outros pontos se destacam, né? A importância dos sinais, não só como prova, mas como comunicação estratégica de Deus. Validando o mensageiro, antecipando o que viria. Exato. E a seriedade da aliança. Suas exigências não podem ser ignoradas, nem pelo líder principal. Aquele incidente com o Zípora deixa isso claríssimo. E o contraponto do povo, né? Sim. A resposta do povo é fascinante. Uma fé que parece brotar da simples notícia. Deus viu nossa aflição. Ele veio nos visitar. Talvez uma fé mais direta, nascida do desespero e da esperança, né? Menos complicada que a do Moisés, que teve um encontro cara a cara avassalador. É verdade. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante que vem do próprio texto, né? Como será que essa forma de Deus lidar com a relutância de Moisés, que envolve paciência, sinais, ajuda, mas também ira, exigência, como isso molda a nossa compreensão sobre liderança, sobre propósito, sobre os desafios de se relacionar com o transcendente? É uma ótima questão. E também o que a fé aparentemente imediata do povo, essa fé que nasce da esperança de libertação antes mesmo da vitória concreta, o que ela nos diz sobre como a percepção de que Deus está atento pode sustentar as pessoas em tempos de sofrimento muito longo. Exato, são respostas humanas bem diferentes ao chamado divino, à promessa de redenção. Acho que é algo que vale a pena continuar pensando sobre.
as complexas faces da fé e da dúvida.